Bom dia, irmãos, tudo bem? Graça e paz. Todo mundo gostou do café? Vocês viram que não deixou nada a desejar, né? Modéstia à parte, né? E a gente vê as pecadoras, né? Que ia lá toda hora ver se a gente estava fazendo certo, né? Deus tenha misericórdia, né? Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá de privilégio, Senhor, de ouvir a sua palavra, de refletir na sua mensagem, ó Pai Santo, de escutar o que o Senhor está nos falando. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes a compreensão é difícil, ó Pai, a explicação também. Muitas vezes, Senhor, existem coisas que para o nosso entendimento é difícil, Senhor, mas pedimos que o Teu Espírito, Senhor, possa iluminar nosso coração e mente, para que estejamos receptivos à Sua palavra, o Seu mover, ó Pai, o entendimento que só pode vir de Ti. Usa-nos, Senhor, como instrumentos em Tuas mãos e nos abençoe mais uma manhã. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a carta de 1 Pedro. A carta de 1 Pedro é uma das cartas que exige bastante da gente, que tem sempre alguma coisa que é um conceito que é um pouquinho mais difícil da gente compreender. E aí possivelmente semana que vem, o pastor vai estar falando da segunda carta, que aí a dificuldade é maior. Então, a primeira carta ela já tem coisa difícil, a segunda carta tem algumas coisas um pouquinho mais complicadas, né? Talvez não dê tempo da gente aprofundar, mas é lógico que a gente lendo em casa, tanto uma como a outra carta, nós vamos ver que existe coisas difíceis da gente interpretar. Ainda mais porque é difícil fazer ligação com algumas coisas que o apóstolo Pedro vai falar. A carta de Pedro, deixa eu ver se está funcionando aqui. Então, a carta de Pedro, ela tem, além de ter algumas dificuldades na história dela, ela tem algumas dificuldades quando a gente pega desde que começaram a estudar e para montar o cânon, né, o cânon que a gente tem, já existia uma dificuldade de identificar se essa carta foi o apóstolo Pedro mesmo que escreveu ou não. E a carta, como toda carta, ela serve para quê? Imagine que a gente recebeu uma carta de alguém e essa carta, ela vai ter lá toda a saudação, vai expor e vai explicar muitas coisas, né? Vai colocar se está com saudade, se quer te ver, olha, eu espero fazer isso, olha, faça isso, isso, isso. Hoje não é comum, né? Com WhatsApp, a gente não manda mais carta, né? Mas eu era do tempo que a gente ainda recebia carta, né? Que a gente mandava carta. Mas pensa que a gente recebendo uma carta, o que a gente faria com a carta? Você ia ler parágrafo por parágrafo ou você iria ler ela totalmente? Você vai ler totalmente para entender o que está se falando e o que o autor quer dizer com tudo aquilo. Ok? Então, o apóstolo Pedro, e aí a gente já vai ver, né, um pouquinho mais de quem escreveu, de como escreveu, mas a gente tem que entender o seguinte, essa carta, que é chamada uma carta universal, que não é para um público específico, ela tem um público mais amplo, então é uma carta que ela foi escrita para quê? Qual é o cenário? O que passava na época? Qual a dificuldade do povo e qual a instrução que o povo deveria ter? Sempre que a gente lê as cartas, é importante que a gente compreenda isso. Para quê? Para que faça sentido quando a gente estiver estudando. Porque quando a gente pega coisas isoladas, principalmente nessa carta, eu lembro de algumas pregações
que fala uma coisa, falava muito diferente do que o autor queria dizer. Só que a gente percebe isso quando? Só depois que você vai estudando, né? Então, assim, lembrando que essa carta, ela é o quê? Ela é palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela quer fazer o quê? Ela quer trazer a instrução para a gente e ela quer trazer transformação. Então, eu sempre falo com o pessoal lá de casa, falo o seguinte, olha, a coisa mais difícil que tem é a gente ler o texto, aplicar na nossa vida e ser transformado. Não é difícil? É difícil, porque a gente lê, a gente vê lá, olha, não pode furtar, por exemplo. Daí, se for pela lei, você vai falar, eu não furto. Não, isso aí não tem problema. Também não mato, não tem problema. Então, isso não é para mim. Mas quando chega, por exemplo, o período de imposto de renda, que você tem que pagar muito imposto, você fala, será que é isso mesmo? Será que está certo? Será que existe outra forma? Hoje não tem muito o que fazer. Mas eu lembro que tempos atrás, eles conseguiam fazer um monte de coisa para reduzir. Pensa só se isso não cairia no furtarás. Agora pensa, como o Davi bem explicou, pensa que nas nossas negociações, será que realmente nós somos sempre justos? Será que a gente não quer receber, às vezes, mais do que deveria? Então, isso são alguns pontos que a gente tem que entender. E quando a gente vê as cartas, ela vai trazer uma doutrina, e levando a doutrina, ela vai falar, olha, vocês entendem essa doutrina? Vocês entendem que vocês são filhos de Deus? Vocês entendem que você tem um papel em relação ao reino de Deus? Entendo. Daí ele fala, então, cumpra o que você entendeu. E essa é a grande dificuldade que a gente tem. E eu estava estudando, né, e essa semana também, era uma semana que até tinha outros estudos que eu faço, e aí eu pensei, né, poxa, Senhor, é difícil, não é? É difícil, a gente cheio de coisa para fazer, a gente ainda tem que estudar, tem que tirar nota, né? Tinha que ter um botãozinho, né, na nossa cabeça, pá, igual o Matrix, né? Que vai lá, ligou um computador aqui, eu já sei lutar Kung Fu. Não podia ser assim? Pô, eu já conheço de teologia sistemática. Pô, eu já conheço de cálculos. Olha, em coisas de... Podia ser assim, né? Mas não é, né? E isso é bom ou é ruim? A gente pode, vocês pensarem, é porque não sabe se é bom ou se é ruim. E pela cara dá a entender, falar assim, olha, eu acho que ele tem razão, é ruim mesmo. Podia ser mais fácil, podia ser mais fácil. Podia ser mais fácil educar filho, não podia? Podia ser. Então, tudo a gente vê é difícil. Mas, por outro lado, lembre-se que nós somos o quê? Imagem e semelhança do Senhor. E o nosso papel como imagem e semelhança é levar a glória do Senhor, não é? E o levar a glória do Senhor exige da gente transformação. E a transformação, ela é o quê? É um caminho que a gente vai aprendendo e a gente vai desenvolvendo. Então, o Senhor coloca a capacidade de desenvolvimento no coração do homem. Por isso é que a gente tem um esforço. Com o esforço que a gente tem, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos desenvolvendo. Então, tudo está ligado, né? Por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que batalhar. A gente, por mais que a gente saiba, às vezes tem que se debruçar em livros, artigos, alguma coisa, para quê? Para que no nosso trabalho a gente sempre desenvolva. Se a gente tivesse tudo na mão, já viram aqueles casos lá de filhos, os filhos como quando vêm de família muito rica, daí eles pegam a herança do pai, daí eles viveram de que forma? Nunca aprenderam nada, o dinheiro era fácil, tal, e aí quando se depara com administrar o patrimônio, ele se perde todo, e aí o que acontece?
perde tudo que tinha. Por quê? Porque não existiu o desenvolvimento necessário. Então, a palavra de Deus, ela está relacionada a isso. A gente tem que estudar, tem que debruçar, a gente tem que compreender, estudar, e a própria repetição, né, que a gente vê na Bíblia, que faz parte, né, do povo judeu, que essa repetição é o que vai fazer a gente aprender. Embora a gente parece que nunca aprende. 20, 30, 40 anos na igreja, parece que a gente não aprende. Mas a gente tem que aprender. Por quê? Porque a palavra de Deus nos leva a quê? A aprender e ser transformado. O que é uma regeneração? O que é uma conversão? Não é você mudar de caminho e ser transformado? Todos os dias a palavra nos traz a salvação. Todos os dias somos salvos. Todos os dias a gente tem que se converter. E todos os dias somos transformados para parecer cada vez mais com a imagem e semelhança do Senhor. Em linhas gerais, a carta de Pedro falou isso. Se o Lucas quiser voltar e já fazer, se a gente compreendeu isso, é o que diz a carta. Só que como a gente tem 1 hora para a gente trabalhar, então vamos lá, né? Então tem que ficar mais difícil, né? Vamos lá. 1 Pedro 1, de 1 e 2. Quem que pode ler? 1 Pedro 1, 1 e 2. Pedi para a Gisele. Pode ler, Gisele. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Cadadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, como toda a carta, né, da época, ela começa se identificando. Por que eles se identificavam? Porque existiam os rolos, né? Então, e aí, querendo ou não, né, a gente faz uma seleção. E aí, quem que escreveu a carta? Não, o apóstolo Pedro. Essa carta é importante. Então, vamos ler aí e ler para todo mundo e enviar para as igrejas. Então, Pedro está se apresentando aqui, mas olha só, olha que interessante. Quem era esse Pedro? Quem era o Pedro apóstolo? Quem era o Pedro, servo do Senhor? Que falava para quê? Para pessoas que eram forasteiros. Por que ele diz isso, ser forasteiro? Porque a chamada diáspora é o quê? Quando existia muita perseguição, e existiu, os judeus eles foram espalhados. E quando espalhava para todo lado, lógico que a palavra do Senhor alcançava eles, alcançavam os gentios, e Pedro escreve para quê? Para mostrar por quê. Porque aquele período era um período de grandes dificuldades, de grande dor, que nós já vamos ver. Então, o período de dor, vocês vão ver que a palavra de Deus se faz necessária para trazer o quê? Conforto. Por que existe o Apocalipse? O Apocalipse não é somente a gente achar que tudo está acabado, que Deus vai fazer chover fogo e vai consumir todo mundo. O Apocalipse foi escrito num período de grande perseguição da igreja. E essa perseguição da igreja, ela trazia o quê? Ela trazia o conforto da parte do Senhor, dizendo, olha, não se preocupa que a justiça vai acontecer. Ok? E Pedro está trazendo o quê? O conforto também para os irmãos que eram perseguindo, falando, olha, sirva o Senhor, além de servir o Senhor, trabalhe constantemente para o Senhor. E veja, vocês vão colher os frutos para o Senhor, que é a herança que o Senhor cabe a cada um de nós. Vamos ver, Lucas 6, 12 a 14. Pedir para o Denis.
Pode ler. É Lucas 6, 12 a 14. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Isso aí. Ok. Então a gente vê a primeira parte, Pedro. Esse Pedro que está se falando em 1 Pedro, nós agora estamos identificando quem era Pedro e como chegou a ser Pedro. Então nós vemos aí que houve o quê? Houve um chamado de Simão, que era o nome de Pedro. Agora vamos ver João 1, 41 e 42 e Mateus 16, 18. Pedir para a Adriana. João 1, 41 e 42. E pedir para a Eliane já abrir em Mateus 16, 18. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Isso aí. Mateus 16, 18. Também eu digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente vê aqui, ó, Pedro se identifica na carta de João, de Pedro, tá? E aí a gente vai lá atrás, mas quem é esse Pedro? Pedro é o meu Simão, então quem era Simão? Simão era aquele que era irmão de André, que o Senhor chamou ele e falou: olha, vem ser meu discípulo, né? Que você vai ser pescador de homens. E aí, quando Jesus fala com ele, ele fala que ele seria o quê? Petros, que é Pedro, que é pedra. Ou Kefas, né? Cefas, que é no aramaico, que quer dizer a mesma coisa, ok? Só que acontece aí que existe, ainda mais agora com o Papa, né? A gente vê a sucessão de Pedro e tal, só que a gente vê a diferença que tem, que quando o Senhor Jesus ele fala que sobre esta pedra, ele está fazendo um trocadilho. Ele está falando o seguinte, ó, Pedro, tu és pedra. Mas quando você pega no grego, você vai ver que quando ele se refere sobre essa pedra que ele está falando, sobre Cristo, e aí muda, aí não passa a ser Petras, ela passa a ser Petra, não Petros. E aí ele está falando que sobre essa rocha edificarei a igreja. E aí nós vamos ver que no livro de Pedro, Pedro entendeu muito bem o que é isso. Porque ele vai entender, ele vai falar sobre a pedra angular, que é Cristo. Então veja só, que não existe a sucessão de Pedro. Ele está falando, olha, existia, a gente vai ver que Pedro era uma liderança reconhecida, nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, né, e os demais, eles seguiam ao Concílio de Jerusalém, para quê? Para receber orientações, e aí o próprio Paulo fala. Mas também tem uma hora que Paulo fala, se eu não me engano, no livro de Gálatas, que ele vai falar, olha, Pedro, você está fazendo diferença. De outra forma, ele está falando, olha, você está pecando, rapaz. Você está fazendo diferença entre pessoas. Então, veja só que o apóstolo Paulo deu um puxão de orelha em Pedro. Então, Pedro não é o infalível, mas era uma liderança que o Senhor colocou. Ok? Vamos lá. E esse Pedro, que era, a gente vê toda a história, explosivo, cortou a orelha do soldado e tal. Lucas 22, 54 a 62. Vou pedir para o Lucas ler.
Lucas 22, 54 e 62. Então prendeu e o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: Tu és dos tais. Pedro protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Olha só, né? Esse é um dos trechos que a gente sente, né? Que abala o nosso coração. Então, esse Pedro, que ele foi chamado pelo mestre, ele viu, né, todo o trabalho do mestre, sabia que o Senhor era o Senhor, falou para o mestre que morreria por ele, falou que estaria com ele em todos os momentos, caminhou com o Senhor na hora H. Ele estava com ele. Não, nem sei quem é esse homem. Não, mas você estava assim. Não, você não sabe o que está falando. Então, e quando o galo canta, ele viu e lembrou que o mestre falou. E adivinha quem estava olhando para ele? O mestre. Pensa só, hein? Olha só. Você acabou de pecar e você olha para o lado, adivinha quem está te olhando? O mestre. Falando bonito, hein? Olha, bacana você, hein? E eu ainda te falei. E a Bíblia fala para a gente constantemente, fala, olha, se você está em pé, cuidado para não cair. Por quê? Porque você é homem e a gente conhece sua estrutura. O Senhor fala, eu que te fiz. Eu conheço como funciona. Então, você tem que fazer sua base na pedra angular, que é o Senhor, e lembrar que você é pó, que você está sujeito a pecar. Mas olha que bonito a história, ó. João 21, de 15 a 19, eu vou ler. Ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, pois por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Olha só esse Pedro. É o Pedro pescador, é o Pedro que conheceu o Senhor, é o Pedro que andando com o Senhor pecou contra o Senhor, é o Pedro que sentiu a dor de ter negado o mestre, mas o Senhor chama ele numa praia e fala: olha, vocês estão com fome? Vem aqui, gente, vem aqui. E eles reconheceram que era o mestre. E quando o mestre olha para ele de novo, fala 3 vezes, né? Será que é coincidência que ele negou 3 vezes e o mestre perguntou 3 vezes? E aí, na última vez, ele fala ao Senhor: é o Senhor que sabe de todas as coisas. Em outras palavras, quem pode sustentar a minha fé é o Senhor, somente o Senhor.
que é o que acontece com a gente. E ele fala, olha, apacenta as minhas ovelhas. Tem a ver com o nosso papel também de pastorear? Tem. Por quê? Pastor não é só o que está aqui. Nós pastoreamos de alguma forma sempre alguém, seja um filho, seja família. Nós sempre, porque o trabalho do Senhor é levar o evangelho, é cuidar um dos outros, é viver em comunhão. Lógico que existem funções, mas todos nós, de uma certa forma, pastoreamos alguém, apacentamos as ovelhas do Senhor. E o Senhor usa pessoas como Pedro para fazer parte dessa redenção da terra. E usa eu e você também. E esse é o bonito do Evangelho. O bonito do Evangelho é que não é que o Senhor fala, olha, está vendo Pedro, que era um pescador, o Senhor usa ele de tal forma que ele cura. Olha, Pedro passa onde passa, vai ser. As pessoas são curadas, ele é um líder exemplar. Não é isso a história. A história é que o Deus Todo-Poderoso capacita quem Ele quiser para fazer do jeito que Ele quer. Por isso que a carta de Pedro, a gente está mais confortável em dizer, a gente não, né? Eu só repito porque são os doutores que estudam mesmo profundamente. Então a gente repete o que eles falam. Então os doutores falam, olha, o apóstolo Pedro, embora as cartas de Pedro, percebe-se que é um dos melhores gregos que tem no Novo Testamento. E eles falam, como é que um pescador vai escrever um negócio desse? Só que um pescador que 30 anos depois, mais ou menos, era quem escrevia a carta. Em 30 anos você aprende muita coisa e o Senhor te transforma de muitas formas. Só que ele também tinha um secretário, Silvano. Esse Silvano aqui, ó, é o mesmo Silas. Lembra do Silas? Paulo e Silas, lembra? É ele, é o mesmo Silas aqui, que estava com ele. Possivelmente foi escrito entre 60 e 64. Em alguns casos dizem que pode chegar de 60 a 68. É muito tempo, né? Mas não existe a precisão, né? Onde foi? Possivelmente de Roma. Por quê? Porque ele vai falar no final, né, que em Babilônia tal. E esse em Babilônia, Babilônia era um adjetivo para Roma, tá? Babilônia sempre foi um conceito, né, um conceito de perversidade, tal, entre outras coisas. Então Pedro ele vai citar que estava em Babilônia. Então, os teólogos, né, exegetas, tá, que estudam, eles estudaram e chegaram e dizem que a possível, né, o melhor local seria Roma. Por incrível que pareça, Calvino discordava disso. Mas os mais atuais, eles chegam à conclusão que é em Roma. Mas também isso é mais para a gente ter conhecimentos gerais, não vai mudar muito a nossa história. Os destinatários, eu falei, é onde era, nós vamos ver onde é a Turquia atual, e ele tinha um papel do quê? Do povo que sofria. Por isso que o cristianismo, o que marca na primeira carta é o cristianismo, no dia a dia, em meio ao sofrimento. Pensa que o sofrimento faz parte da nossa vida. Ninguém vive sem sofrer. Tem gente que vive uma vida excelente, chega nos 40 anos, vem a chibata no lombo do cara. E aí tudo muda. Pensa na história de Jó. Né? E pensa também que o sofrimento, quando ele é muito forte, ele leva você a balançar a fé. E leva mesmo. Leva a gente a apostatar da fé. Todo sofrimento muito forte, ele leva a isso. Pensa missionários que a gente tem, de estudar, ou que chega para nós também, missionários que, quando chegam, ele fala, não, pode fazer o que for, eu morro pela minha fé. Até que pegam o filho dele, coloca na cela do lado dele. E aí você vê seu filho gritando. E agora, Senhor? E agora, o que eu faço, Senhor? Veja o que é o sofrimento.
Isso são coisas para a gente pensar o que significa a nossa fé, o que significa a nossa responsabilidade, né? Bom, 1 Pedro 3, 1, de 3 a 12. Vou pedir para o Davi ler. Davi, você pode ler? 1 Pedro de 3 a 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Olha só, Pedro se apresenta, ele fala que é ele, o apóstolo do Senhor, e aí ele começa a trazer a doutrina e o ensinamento do Senhor. E aí na doutrina ele vai falar, olha, bendito seja o Deus e Pai. Olha o que ele está falando, ele vai citar a Trindade aqui, ó. O que o Deus e Pai fez? O Senhor nos regenerou, esse Senhor que nos dá a salvação, que criou o mundo, o Senhor que sustenta todas as coisas, Ele procurou você, te achou e te regenerou. E a ressurreição de Cristo, ou seja, por meio do sacrifício de Cristo, que Cristo ressuscitou, e aí a regeneração ocorreu por causa disso. Graças ao Senhor Deus e Pai, que nos regenerou por meio do sacrifício de Cristo, o Espírito de Deus é para nós a herança. Ele está falando, olha, você foi regenerado por meio de Cristo, para quê? Para ter uma herança, e a herança a gente sabe que a gente vai receber aonde? Vai receber na glória. E a gente tem, às vezes, a visão de que a gente tem que ser aqui cabeça, não é cauda, tal, e tudo vai acontecer de bom, e aí pega uma carta dessa e fala, que peste de carta é essa, né? Fala assim, como é que eu aprendi até hoje que era para ser tudo uma maravilha e agora veio o sofrimento e acontece sofrimento. Mas ele está falando, olha, a sua herança é garantida. E não é garantida por sua fé, é garantida pela fidelidade do Senhor, que pelo Espírito de Deus ele garante. Uma herança o quê? Incorruptível. Você sabe que aqui a gente procura até o que é no original, né? No grego. E aí, incorruptível, ele está falando que é imortal. Ou seja, a sua herança, o que o Senhor preparou para a gente, é uma coisa que jamais vai morrer. Pensa no que significa isso, meu irmão. Você viver 90 anos sabendo
que o Senhor te garante. Ele fala, olha, como ele garantiu para Abraão, ele falou assim, se fosse possível morrer, e aí ele, quando ele passa pelos animais, garantindo a aliança dele, está falando, olha, se eu não cumprir, é como se eu tivesse que morrer. Se o Senhor cumpre, se ele falou, se temos o sol, temos a lua, temos o dia, temos a noite, veja, coisas que ele prometeu que acontece, que ia acontecer, acontece. Ele garante que a sua herança é imortal. Ele garante que é o quê? É incontaminável, ou seja, a partir do momento que você é totalmente restaurado, regenerado pelo Senhor, tem aliança com o Senhor, a sua aliança é incontaminável e imarcessível, ou seja, imarcessível, ele está falando, é sempre fresco. Sabe quando é fresco? Quando você compra as coisas, fala, pô, essa carne está fresca, ou esse peixe está fresco, você vê aquele brilho de coisa boa, coisa nova. Ele está falando o seguinte, ela nunca perderá o brilho, jamais. É isso que o Senhor está garantindo. E aí ele fala o seguinte, olha, para nós, pela fé, para quê? Para a salvação. O que o Senhor nos garante é muito melhor que o ouro. E ele fala, além de ser melhor que o ouro, você tem que se alegrar ainda em meio às provações. Ou seja, ele está construindo um raciocínio que ele está falando, olha, apesar de tudo que você está passando, você tem que olhar para onde? Você olha para isso aqui, ó. Você olha que o Senhor Deus te deu a salvação, te regenerou por meio de Cristo, te garantiu uma herança que nunca vai morrer, que nunca vai ser contaminada, nunca vai perder o frescor, que para nós, pela fé e para a salvação, tudo isso é o que? É muito melhor que o ouro. Então, irmão, se alegre, ainda que você passe por sofrimento e dificuldades. Por quê? Porque os profetas, eles proclamavam, tudo que os profetas falaram, era se cumprindo agora, no Novo Testamento. Tudo que eles morreram por isso, falando o quê? Falando do que a gente iria receber com a vinda de Cristo. E aí, ele fala, os anjos, né, que os anjos anelam o quê? Os anjos esperam essa redenção final. Ou seja, até os anjos, não é que os anjos queriam pregar, e às vezes se fala isso, né? Fala, não, os anjos queriam pregar, não é isso. Os anjos aguardam o dia do Senhor, o dia que tudo vai falar, olha, a partir de agora é nova vida. Pensa no que é esse tratado do Senhor que nos ensina, que nos revigora, para quê? Para que a gente entenda que esse sofrimento que a gente passa, ou que os irmãos do passado acabaram, né, sofrendo, a gente vê que isso tem que redundar em alegria. Por quê? Porque para isso que os profetas proclamaram, para isso que os anjos aguardam esse final, né, que o Senhor virá. Então, a gente tem aqui a alegria na salvação, mesmo no meio do sofrimento. Então, o capítulo 1, ele está falando isso aqui. Alegria, você se alegrar com a salvação que o Senhor te deu, mesmo em meio ao sofrimento da vida. E aí passamos para o capítulo 2. Capítulo 2, 1 Pedro 2, de 1 a 5. Pedi para a Gisele. Pode ler, Gisele? Irmãos, se vocês tiverem... Às vezes eu vou falando e falo demais, né? Se empolga. Se vocês precisarem cortar e perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Senão a gente toca. Só não vai dormir, que senão eu vou perguntar. Vamos lá. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso.
chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Muito bem. Então, basicamente o que Paulo fala, Pedro também vai citar. Ele vai citar sobre o que você tem que se despojar e sobre o que você tem que se encher. E ele fala, ó, então você tem que se despojar do quê? Da maldade e desejar se encher do quê? Se encher de Cristo. Olha só, primeiro capítulo ele falou do sofrimento, que mesmo em meio ao sofrimento ele fala, mas olha, você está passando pelo sofrimento, mas olha o que o Senhor conquistou para você. Daí depois que ele fala, se alegra pelo que o Senhor conquistou para você. Há uma vida eterna que ninguém pode tirar. Daí ele vai falando, continuando a carta, ele fala, mas pensa, você é um cidadão dos céus. Você é regenerado pelo poder, pela ressurreição de Cristo, ok? Então você, nesse processo de santificação, você se despoja da maldade, mas se enche cada vez mais do quê? De Cristo. Porque é isso que vai fazer com que você consiga viver em meio ao sofrimento. Daí ele continua, ele fala, olha, se encher de Cristo, mas quem é aquele Cristo? Daí quase que ele fala assim, ó, lembra aquela vez, aquela situação que ele falou, aquele trocadilho que ele falou, que eu sou pedra e ele é a rocha, lembra? Então, ele é essa pedra, ó, é a rocha que vocês são edificados. Mas olha só, ele lembra, ele fala, mas essa rocha que vocês são edificados é uma rocha de juízo e de salvação. E só falta ele falar, juízo por quê? Ele ia falar, olha, lembra aquela história de Daniel, que existia uma rocha que esmiuçou os outros reinos? É essa rocha, tá? É o juízo do Senhor contra o quê? Contra toda injustiça. Mas para os que são salvos, ele é a pedra angular que nos leva à salvação. É nela que eu e você somos edificados. Por quê? Porque você é um cidadão do céu, para quê? Para glorificar a Deus. Portanto, veja só, ele sempre traz a doutrina e vai te explicando por que ele falou isso. Daí ele fala, portanto, ó, você tem que continuar a ter um procedimento exemplar. Não é porque você é salvo. E olha só, quando falam assim, o calvinismo fala que você é salvo, sempre salvo. Então, o que eu fizer, uma hora o Senhor vai me pegar e vai me dar a salvação. Não é isso que a carta de Pedro diz. Ela vai falar, olha o seguinte, ó, se você é salvo, o seu procedimento tem que ser exemplar. Por quê? Porque você representa o reino de Deus. Ele vai falar, olha, você tem que se abster de paixões carnais, se sujeitar a autoridades e honrar a Deus, mesmo quando é injustiçado. Por quê? Sabe por que ele fala isso? Por causa disso aqui, ó. A edificação do povo de Deus e a glória para quem? Para Deus. Ele fala o seguinte, olha, tudo isso que você passa, isso é uma coisa que já foi atestado. Os missiólogos, né, quando eles trazem os estudos, eles vão mostrar que lá no começo, quando existia toda essa perseguição, adivinha quem amparava quem precisava? Enquanto os romanos deixavam velhos, doentes, deixavam para lá, o cristão ia lá, tomava eles, cuidava deles, e eles eram convertidos pelo poder do Senhor Jesus. O que se faz é exatamente isso ainda hoje. O papel nosso de ser pessoas exemplares, de encher do Espírito de Deus, de se abster, essa pureza que o Evangelho chama de santidade, busca de santidade, é o que vai fazer a diferença nas nossas vidas, onde eu e você passar. Pensa que
Isso faz a diferença no mundo tão corrompido. Isso que o apóstolo Pedro fala é o quê? É a gente representar o reino de Deus num mundo quebrado. Então você e eu temos que ser transformados todos os dias e cumprir o que o Senhor fala. E esse é o capítulo 2. Então, no 1, ele vai mostrar a herança que você tem, o que o Senhor fez. No 2, ele vai falar para você, para a gente, né, o que a gente tem que seguir, que a gente precisa se encher cada vez mais do poder de Deus. E agora, o capítulo 3. Capítulo 3, 1 e 2. Maria Helena, pode ler? Capítulo 3, 1 e 2. Ele vai falar agora às mulheres. Depois vai falar aos homens também, tá? E depois vai falar a todos. Pode ler, por favor. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, olha só o que ele está falando. Ele está falando, as mulheres, e aí é um conflito, né, grande. Ainda bem que a gente está no meio de crente, né? Senão já virava um horror isso aqui. Mas quando estás falando de se submeter de forma dócil, sem reclamar ou sem se opor, ele está falando de agir de forma de concordar, não concordar com a maldade, mas mostrar que você é o quê? Que você respeita o seu marido porque ele foi quem o Senhor te abençoou e te deu. Só que olha só o que ele sempre está mostrando. Ele está mostrando que tudo que a gente faz em conformidade com a palavra de Deus é para quê? Para que a glória seja ao Senhor Deus. E aí ele vai falar, e mesmo que ele não seja um crente no Senhor, o seu comportamento como mulher vai resplandecer a glória do Senhor. E quando resplandece a glória do Senhor, ele vai reconhecer que você é uma serva do Senhor. Veja o propósito das Escrituras, sempre tem. E ele não está falando assim, não, a Escritura é uma Escritura machista, que ela faz com que a mulher seja capaz do homem. Não é isso que está falando. Ela está falando para você andar em concordância com seu marido, para que a glória do Senhor resplandeça. Mas olha também o que fala dos maridos, versículo 7. Pode ler, William, por favor? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então ele fala para a mulher, né, e ele não está menosprezando nenhuma mulher, ele está falando de atribuições que se tem. Então ele dá o recado para a mulher, fala, você tem que agir para quê? Para que a glória do Senhor transpareça na sua vida. E se o seu marido não for convertido, que ele perceba na sua vida a luz do Senhor brilhando. E aí ele fala, mas você, marido, você tem a responsabilidade do lar. Você tem a responsabilidade de dirigir a sua casa também. Você tem a responsabilidade para com a sua mulher de tal forma que quem trata para proteger a sua mulher? Quem que é aquele que protege a sua casa? Ele está dando a responsabilidade para o marido. E quando ele fala de interromper as orações, ele está falando o seguinte, olha, pensa só, você vive brigando com sua mulher, como é que você vai estar orando ao Senhor? Será que você vai ter força suficiente? Será que você vai ter a disposição, a alegria de estar orando ao Senhor em confusão dentro do seu lar? O que ele está querendo dizer é isso também. Ele está querendo falar assim, olha, vocês tomam cuidado, por quê? Porque toda confusão no lar
ela vai ter um problema onde? No relacionamento espiritual. Por quê? Porque você vai virar um cara que reclama, reclama, reclama e vai deixar de orar ao Senhor. Então ele está falando, ó, mulher e marido, façam o quê? Vivem de forma de concordância, né? Viva de forma que um e o outro entendam o seu papel, para que tenha um bom relacionamento no seu lar e a bênção do Senhor esteja sobre sua casa. E aí ele fala para todos, olha, todos, ser misericordioso, refrear a língua, praticar o bem, não pagar mal com mal, que até o Davi falou, né, do olho por olho, dente por dente, reconhecendo que Deus é o juiz e tudo vê. Pensa só, e olha, é isso que dói, né? Ele está falando o seguinte, olha, tudo que vocês fizerem, lembre-se que o Senhor é seu juiz. Nada passa, né, desapercebido pela visão do Senhor. Pensa que em tudo que vocês fizerem, seja com a sua casa, fora da sua casa, lembre-se que o Senhor é juiz. E ele está falando, ainda que você ache que você está totalmente certo, lembre-se que passa pela peneira, não é a sua, não. A peneira é do justo juiz. Ele sempre vai trazer o quê? A responsabilidade de quem vive com um relacionamento com o Senhor Jesus. Ele sempre vai falar, olha, você que é um servo do Senhor, você tem uma responsabilidade de filho do Senhor. Portanto, aqui vai falar, ó, igualmente, em responsabilidades, diferentes tarefas, juntamente herdeiros da graça. Homem e mulher, diferença de responsabilidades, diferente tarefa. Porém, todos esses são herdeiros da graça. E por ser herdeiros da graça, a gente tem que viver conforme o que o reino de Deus nos coloca. E o capítulo 3 também, ele continua o 13 e o 17. Quem pedir para o Ivan, pode ler, Ivan? Primeiro Pedro 3, 13 e 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. E aqui ele está falando sobre a defesa do Evangelho. Então, esse texto é usado muito em apologética. A apologética não é a defesa de Deus. Né? Às vezes fala assim, Deus não precisa ser defendido. Não é isso, ele está falando da razão da sua fé. Ele está falando, olha, qual é a razão da sua fé? Esteja preparado para defender. Mas como você defende? Xingando o outro, matando o outro, né, passando o carro por cima do outro que estiver fazendo oferenda lá do lado do cemitério? Não, né? Como? Ele diz aqui, ó. Ele fala, ó, santificai a Cristo, preparado para responder, com o quê? Com mansidão e temor, boa consciência, ainda que haja sofrimento, redunde em glória para quê? Em glória para Deus. Ele está falando, a defesa da sua fé sempre é o quê? Demonstrando o amor do Senhor. A racionalidade da sua fé é pautada no quê? No Senhor, que é um Deus de amor, que ensinou isso. Você ensina com a firmeza que existe, com a propriedade e autoridade que existe no Evangelho. Porém, você respeita o quê? Respeita o próximo, tratando com mansidão, temor, boa consciência, lembrando que mesmo que você seja injustiçado,
você trata de que forma? Tudo que vai redundar na glória do Senhor. E aí, no mesmo 3, do 18 a 22, ele vai explicar que a gente defende o Evangelho por quê? Porque olha o que representa a ressurreição de Cristo. Pedi para Fernando. Fernando, você pode ler? 1 Pedro 3, 18 a 22. (3, 18 a 22). Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto assim na carne, mas vivificado o Espírito, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Então ele está falando o seguinte, olha, esse Senhor que você está defendendo, que você santifica Ele, foi o que morreu e ressuscitou. Esse Cristo que ressuscitou, toda a autoridade foi dada a Ele. E quando fala que Ele pregou espíritos em prisão, tal, que aí no 2 o pastor vai dar uma explanação um pouco maior, ele está dizendo o seguinte, que agora não dá tempo, né, para a gente explicar mais, mas está dizendo o seguinte, que ele, quando ele morreu e ressuscitou, todo o universo, né, todo o principado, toda a potestade, reconheceu o senhorio de Cristo. Por isso que ele é o Senhor soberano, dono de toda a autoridade de céus e terra. E garante para você e para mim a salvação eterna, né? A salvação do seu povo. Lembre-se, tudo para glorificar ao Senhor. Continuando aqui, 1 Pedro 4, ele vai explicar sobre o quê? E aí a gente não precisa ler, mas depois vocês podem ler em casa. 1 Pedro 4, ele vai falar do sofrimento de Cristo e ele vai falar, assim como Cristo sofreu, você também sofreu. E todo sofrimento, ele sempre conduzirá à glória de Cristo. Então, ele está falando o seguinte, olha, que que assim como eu e você sofremos, por quê? Porque Cristo sofreu, portanto, existe o sofrimento do homem, porque o Senhor sofreu e redundou glória para Ele, e vai redundar glória para Ele. Agora vamos ler 1 Pedro 4, 23. Pedir para a Carla. Você pode ler, Carla, por favor? 4, 23. Oi? Não tem. Deixa eu ver aqui, peraí. Só, se é uma falha, eu tenho marcado aqui. É 1 Pedro 2, tá? Só 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, olha só, aqui ele está falando sobre o sofrimento do homem. E ele falou que esse Senhor aqui, que é dono de todas as coisas, a gente tem que ter o mesmo pensamento. Por quê? E aí o versículo 23, ele vai explicar do 2, né? Que ele se entregava a quem? Aquele que julga retamente. Olha só, mesmo ele sendo Deus, ele está ensinando como a gente trata e deve tratar todas as coisas. A nossa tarefa não é parecer mais com Cristo?
Só que a gente não quer parecer com Cristo quando fala em fazer isso. Por quê? Porque a gente é cheio de direito. E se a gente é cheio de direito, é porque a gente precisa morrer. Não é? Será que não é isso? Que a nossa vontade, será que ela não precisa morrer? Daí nós temos aqui o 3,6, ele vai falar, ó, deixar o pecado e viver a vontade de Deus para os vivos e o evangelho pregado aos mortos. Aqui ele vai falar que o evangelho foi pregado aos mortos, que daí é uma... também, não é jogando pastor não, tá? Mas é que a carta de 2 Pedro ela vai explicar melhor e vai entrar mais nesse ponto. Então, esse pregar para os mortos, ele estava falando o seguinte, olha, aqueles que o evangelho foi pregado e que morreram, e vocês que estão vivos, vocês dois, as duas classes, têm o quê? Todos hão de prestar conta ao Senhor. Todos nós temos a herança, porém, todos nós temos que saber que o nosso papel e tudo que a gente faz sempre vai prestar conta para um Senhor. Então, ele fala, a responsabilidade não acaba aqui. Não vai ter também prorrogação do segundo do jogo, não vai ter isso. Uma vez que o homem se desliga aqui, ele vai, e aí a carta de Hebreus vai falar, que cabe ao homem morrer uma vez. E aí que ele está falando, olha, tantos que morreram como os que estão vivos, esses dois eles vão de prestar conta para o Senhor. A responsabilidade é igual. Não adianta mais você fazer algo aqui, que os que morreram, eles vão prestar conta. Os que morreram e têm aliança com o Senhor, já desfruta do quê? De toda a herança que foi falada anteriormente, ok? Então, está vendo? Esse pregar aos mortos, ele está falando o seguinte, que a pregação que existia, eu volto a falar, por causa do tempo, e também ele vai fazer uma referência maior na carta de 2 Pedro. Mas esse pregar aos mortos, ele não está falando que Cristo veio e foi lá no Hades e pregou ou no Tártaro, né, no Hades, e pregou aos mortos. Ele está falando o seguinte, tantos os que morreram, que já ouviram a palavra de Deus, como os que estão vivos, tanto lembra que Pedro mandou uma carta para todo mundo. Então é a mesma coisa se ele falar assim, olha, seu parente que morreu está na glória do Senhor. Os presbíteros que morreram estão na glória do Senhor. Todos eles já ouviram a palavra do Senhor, não ouviram? A pregação alcançou eles. Vocês que estão aqui não estão ouvindo a palavra do Senhor? A pregação está ocorrendo para vocês também. Tantos os que ouviram, como os que estão ouvindo agora, todos vocês vão de prestar conta. Lembrando que, a partir do momento que o homem se desliga daqui da terra, ele presta conta para o Senhor. Ok? É isso que ele vai dizer. Aí, Tânia, a gente infelizmente, não tem nem tempo, mas a gente depois pode continuar. Ele não está falando, é isso que tem que ficar claro, não está falando que foi pregado, que a pregação está acontecendo para quem morreu. Está dizendo o seguinte, olha, aqueles que morreram, eles já ouviram a palavra de Deus. Ficou claro isso aí? É isso que tem que ficar claro. Depois, e aí está gravado, ó, vocês estão, a TV está de prova, que, né, o YouTube está de prova, que aqueles que já morreram, eles já escutaram a mesma palavra que a nossa está sendo ofertada. E essa pregação, tanto para quem já morreu, como para a gente, ela que nos dá a salvação e responsabilidades. Tá? É isso que está dizendo. E no capítulo 5, aí ele pega e também lembra dos presbíteros, né? A gente achava que ia só acabar em mulher e marido, mas chegou nos presbíteros também. Nos presbíteros ele fala, olha, a responsabilidade de pastorear o meu rebanho. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade para com o Senhor. Da mesma forma que é bonito o que foi dado, e aí Pedro se coloca também como um presbítero,
Da forma que é, mesma forma que é bonita essa responsabilidade, ela exige o quê? Exige que a gente pastoreie de forma sábia. E aí ele não esquece também dos jovens. Ele vai falar, olha, e os jovens, lembre-se, respeito e honra aos mais velhos, humilhar-se para que Deus o exalte, lançar a ansiedade, cuidado do Senhor e cuidado com as ações do diabo na sua vida. Veja que o que ele fala é muito parecido com o que a gente pensa na nossa juventude, não é? A gente vê que quando a gente era mais jovem, a gente achava que sabia de tudo. A gente era meio arrogante, né? A gente vê, quando chega e chama a gente de tiozão, você já sabe que já começa, né? Lançar a ansiedade, por quê? Porque tem uma preocupação muito grande, principalmente com o futuro, e se ele não vigia e geralmente se acha muito suficiente, ele não percebe que o diabo está armando, né, para ele uma cilada. Lembrando que o diabo é aquele que seduz e é aquele que está por trás de grandes mentes do mal, tá? Não é esse diabo que aparece às vezes na TV que estão falando, amarrando ele. Não é esse, não. O diabo é aquele que tentou o próprio Cristo. Então, pensa só que se a gente não vigiar e não resistir, o que pode acontecer na nossa vida. E aí ele faz a saudação final, que ele vai falar, o Deus, o Senhor, o Cristo que te chamou, pelo sofrimento, te aperfeiçoa, te firma, fortalece e fundamenta. Para quê? Para que tudo seja para a glória e honra do Senhor. Olha que bonita essa carta, ó. Só recapitulando. Aquele Pedro que foi chamado pelo Mestre como pescador, ele foi transformado. Uma vez transformado, sendo apóstolo do Senhor, ele mostrou para a gente o benefício que o Senhor nos proporcionou, morrendo, ressuscitando e nos dando a herança que ela é imortal, incontaminável e nunca vai perder o seu brilho. E ele garante isso por meio do Espírito. Ele fala também que para isso, como você é servo do Senhor, você tem que se despojar da maldade e se encher cada vez mais do Senhor. E quem é o Senhor? Ele é tanto juiz, ele traz juízo, como traz a salvação. O juízo a gente já sabe que é a pedra que vai esmiuçar, e a salvação é o que te torna um cidadão dos céus. Como cidadão dos céus, você tem as suas responsabilidades, você tem deveres tanto como mulher, como homem, como todos, como jovem, como presbítero, né? E aí ele vai nos ensinando a cada um de nós. Ele fala que, olha, esteja preparado para compreender e responder todo aquele que questionar a razão da sua fé. Por quê? Porque você não acredita num Deus que ele foi morto ou que está num túmulo, mas ele morreu, ressuscitou e tem toda a autoridade sobre os céus e terra. E todo o universo soube que ele é o Senhor dos senhores. E esse mesmo Senhor que sofreu, ele nos permite sofrer para que tudo redunde na glória e honra dele. E aí ele termina falando, olha, lembre-se que o Senhor que te chamou, que mesmo em meio ao sofrimento, ele vai te aperfeiçoar, te firmar, te fortalecer, fundamentar a sua fé para que você esteja firme nele. E essa é a primeira carta, no horário certinho. Primeira carta de Pedro, é uma carta belíssima, que vale a pena a gente refletir um pouco mais e estudar um pouco mais. Vamos só orar para encerrar? Senhor Deus e Pai, toda honra, glória, Senhor, todo louvor pertence a Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, da imperfeição, Senhor, sabemos o tempo, sabemos, Senhor, que é muito difícil, Senhor, trabalhar textos complexos, Senhor, em pouco tempo. Mas sabemos, Senhor, que é mais difícil, Senhor, trabalhar textos complexos por nossa própria mente, pela nossa razão e entendimento.
Mas eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações para que possamos compreender as Suas verdades, Senhor, e o que é necessário para que a nossa fé esteja cada vez mais aperfeiçoada e que busquemos cada vez mais a santidade. Ensina-nos, Senhor, a defender com a razão que o Senhor coloca, Senhor, com a racionalidade do Seu Evangelho. Ensina-nos a pregar o Evangelho para Te trazer honras e glórias, ó Pai, usando, Senhor, até mesmo nossa imperfeição, para que muito seja alcançado no poder do Teu Espírito. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.